O Lula tem razão em reclamar da taxa de juros e em enfrentar o presidente do Banco Central. Quem é que está dizendo isso? Sou eu. Também. Mas 80% desse país concorda. Onde é que eu tirei o dado da Folha de São Paulo? Vamos direto para a informação aqui e, na sequência, ouviremos o comentário do deputado Ivan Valente, que está aqui do meu lado. Vamos lá. Saca só. Olha lá. Ó. 80% acham que o Lula age bem ao pressionar pela queda dos juros, está dizendo o Datafolha. Então tá aí a manchete, Folha de São Paulo, tá? Dia 3 de abril. Agora vamos dar uma olhada nos gráficos, só para a gente compreender o básico dos números antes de ouvir o deputado. Olha lá. O presidente Lula, a pergunta é importante, né? Tem agido bem ou mal ao pressionar o Banco Central para diminuir a taxa de juros? 80% diz, está agindo bem. 16% diz, está agindo mal. E 15% diz que não sabe. Parabéns a esse 5%, porque é um ato de grandiosidade você admitir que não sabe quando você não sabe. Acho bem melhor do que dar uma opinião imprecisa e que pode mudar muito rapidamente a pesquisa, que tem outros dados também. Olha lá. Ó. Os entrevistados recebem esse questionamento. A atual taxa de juros definida pelo Banco Central é aí mais alta do que deveria? 71% cai aqui, ó. Vai dizer isso. É mais alto do que deveria. 17% fala, deixa assim, tá bom. Né? 5% fala, opa, tá mais baixo do que deveria. Aqui, às vezes, pode ser alguma dificuldade de compreensão. É o Campos Neto, né? Não, é o Campos Neto. O Campos Neto queria 26,5%. E daí você tem aqueles 6% lá que são dignos de elogios, porque eles admitem para a pesquisa que eles não têm opinião formada, não sabem. Eu acho isso muito legal. Valorizo a humildade, deputado Ivan. Agora quero lembrar que o senhor que essa bronca aí dos juros teve momentos assim excepcionais. Discursos fortíssimos do Lula, muito efusivos, e um presidente do Banco Central no Roda Viva dizendo que cumpre sua função social porque dá esmola digital pro moleque na porta do restaurante. Aquilo ali, para mim, deputado, o senhor me perdoa, aquilo, olha, se eu desvio do assunto, o senhor me desculpa, mas aquilo é uma distopia. A esmola digital é o símbolo da preocupação social do Banco Central do Brasil. Aquilo ali me pegou, viu, deputado? Aquilo ali, eu estou pensando naquilo até agora, deputado. Não é à toa que ele é neto de quem foi, né? Você sabe que lá na Câmara dos Deputados tem uma sala com a fotografia do Bob Fields, né? Então, realmente, essa questão do Banco Central, ela assumiu uma dimensão absurda. Você sabe, Álvaro, que a gente batalhou contra essa autonomia do Banco Central 20 anos lá, entende? Contra, né? Inclusive com Meirelles e tal. E, na verdade, já existe autonomia do Banco Central, porque quem manda lá nesse negócio são os banqueiros mesmo, são os dealers, entende? Os caras ligam para eles de madrugada e falam qual é a taxa de juros aí que nós vamos botar aqui. E eu digo mais, entendeu? Eu acho que a questão principal... Eu estava vendo um debate com o André Lara Rezende, veja, que não é nenhum socialista, entendeu? Apenas é um economista com porte, vamos chamar assim, entendeu? O cara tem estofo político e está dando um banho nos caras do mercado, é verdade. E nesse sentido, ele colocou uma coisa importante, entende? Que eu até tinha colocado lá na tribuna da Câmara. Eu quero saber o seguinte... O Campos Neto, ele pode falar, eu acho que tem que aumentar os juros para segurar a inflação. Isso é uma teoria, é uma teoria constante do neoliberalismo, mesmo que ela seja combatida pelo Stiglitz, Nobel de Economia, entende? Por vários economistas de porte e tal, mas quando ele chega e fala, se vocês fizerem arcabouço fiscal, aí cai. Ele não tem o direito de falar isso. Isso não está na Constituição, que é função do Banco Central, entende? Ou seja, ele vira um quarto poder mesmo. Isso é gravíssimo, entende? É gravíssimo. E quando o Lula desceu o cacete nessa questão, coberto de razão, na minha opinião, porque
É óbvio que você botar uma taxa de juros desse tamanho, com 8% reais, a maior do mundo, entende? Sem inflação de demanda, é evidente que esses caras estão trabalhando para o lucro do capital financeiro, entende? Então, ele foi meio massacrado. Por quê? Pelos comentaristas todos, que são o quê? Agentes de mercado. Aí você vai ver quem é o economista que está falando. É um agente de mercado. Não é nem um acadêmico, entendeu? Então, isso tudo mostra o seguinte: você não pode mexer, ele virou um quarto poder. E agora aparece essa pesquisa da Folha, mostrando que a maioria esmagadora da população acha que o Lula tem razão, porque é claro que todo mundo quer o país se desenvolvendo, entende? Gerando emprego, distribuindo renda, etc. Aí o sujeito, para entornar o caldo, fala aquilo que eu já falei agora há pouco, assim, para segurar mesmo a inflação, devia ser 26,5% a taxa de juros. Poxa, onde é que nós vamos parar? Entendeu? Quer dizer, é um negócio assim inconcebível. Quer dizer, a voz do mercado que comanda a grande mídia brasileira, tá? E que comanda a maioria esmagadora desses economistas. Me desculpe, mas não tem mais Celso Furtado por aqui, não, Álvaro. Não tem, entendeu? Os grandes economistas e tal, esses caras, agentes de mercado, que trabalham todos para essas empresas que viram bancos, entende? Etc., são os palpiteiros permanentes, entende? E é sempre assim: o risco Brasil é o pior risco do mundo, com 400 bilhões de dólares de reserva cambial, entende? E com uma dívida que está estabilizada em 73% do PIB. Então, isso tudo mostra o seguinte, né? As dificuldades que o governo vai ter aí pela frente, porque eles tentam manietar. Daí é que vem a nossa preocupação com essa permanente tentativa de respostas ao mercado, entende? Que o mercado nunca se satisfaz, nunca. Ele nunca se satisfaz. Só quando você corta na carne. Então, você fala, eu vou cortar, aí então você está falando a língua que eles entendem, entende? Mas quero saudar, porque o Lula deve estar feliz com esses 80% aí hoje. Claro, não, claro. Deputado, eu tenho uma impressão a respeito disso que eu queria compartilhar com o senhor. Estamos pertinho do final, juro. Só porque eu queria ouvir o senhor mesmo. Durante o governo Bolsonaro, a gente teve 4 anos de conflito institucional generalizado. Generalizado. É o presidente que fala que quer fechar o Supremo Tribunal Federal, daí as Forças Armadas que soltam uma nota golpista, daí o senador da CPI tem que responder, daí no dia seguinte tem um deputado lá que fala que vai esfregar a cara do ministro do STF no asfalto, daqui a pouco esse deputado está preso. Uma baderna, né? Aí o governo Lula assume e o que sobra desse conflito é justamente com o Banco Central, que foi tornado independente pelo Bolsonaro. Então, daria para entender esse problema como algo que está incluso, né, nesse contexto de desgaste das instituições do Brasil, né? É a minha percepção. Só que aí parece que o governo comprou essa batalha com mais vontade, com mais sangue nos olhos, que a batalha para condenar, por exemplo, os golpistas, sabe, deputado? Que é uma coisa que eu acho super grave, assim. Eu imagino que não dê para lutar em todas as frentes ao mesmo tempo, mas eu fico preocupado, deputado, da gente estar perdendo uma chance de ouro. Esses militares aí, eles dão golpe de quando em quando, a República foi fundada num golpe, eles têm, assim, né, no generalato, essa convicção, talvez, de que a República é deles, essa ideia de tutela, né? Talvez fosse uma chance de romper com esses ciclos, deputado. Eu não sei como é que o senhor se sente a respeito disso, mas eu fico frustrado. Estou sendo bem sincero. Eu tenho total concordância com você. Eu acho que o dia 8 de janeiro e as consequências para eles, e a demissão do ministro do Exército, foi uma chance histórica da gente dar um nó definitivo na tutela militar, minha opinião, entende? Só que a continuidade disso, entende? Na minha opinião, não está acontecendo. Eu acho que ela podia ir mais longe. Eu acho. Porque eu vou dizer para você, mesmo o general Paiva, né? Esse que teoricamente é um legalista e tal, se você vê o Twitter do Vilas Boas Correia, ele está
no rolo daquele Twitter que assustou a Rosa Weber e o Supremo Tribunal Federal. Tá? E ele era ajudante de ordens aí do Vilas Boas, se eu não me engano. Ou seja, eles têm uma unidade muito grande. O problema é que eles não têm condições de dar um golpe clássico militar no Brasil. Não tem apoio, respaldo internacional e mesmo nacional. Uma aventura que pode acontecer, mas não dura, não se sustenta, porque a elite brasileira está até dividida sobre este ponto de vista. É por isso que nós tivemos uma reação muito grande, e o Lula foi muito bem nessa questão, no pós-golpe, entende? Em que ele obteve o apoio dos governadores, obteve o apoio da sociedade, da mídia, e etc., entende? E não deu uma sequência. Então, é evidente que a tutela militar ela continua, entende? Nos manuais do Exército, eles não comemoraram o 31 de março, mas foram lá bebericar lá no final da Avenida Rio Branco, entende? Lá no Rio de Janeiro, falar mal do governo, vai o Mourão para a tribuna falar aquela abobrinha. Esse é outro, né, que sempre foi golpista, inclusive no governo da Dilma, que ele foi demitido do terceiro Exército, entende? Então, é claro que nós estamos perdendo. Mais uma coisa, qual é o cinismo deles, Álvaro? De querer uma CPI, entende? De um golpe que foi televisionado, entende? O golpe foi televisionado. Estão lá as figuras, entende? Todos, e o Exército bloqueando o quartel com blindados para impedir a prisão dos fascistas, da horda fascista que invadiu o Praça dos Três Poderes e quebrou. Então, é evidente que nós estamos... É claro que tem uma coisa chamada correlação de forças. Entende? Ninguém aqui é ingênuo, nós sabemos que tem essa correlação e tem a outra questão, que é a seguinte: o governo precisa andar, né? E ele sabe que ele chegou com pouca energia a mais. O Lula precisa ganhar 15%, 20% de um eleitorado para se consolidar, e ele fez muito nos 3 meses, mas no dia que ele falou que precisava tirar o Campos Neto de lá, pronto, entendeu? Tudo que o Lula fez pela democracia, toda a volta do Brasil à normalidade, no meio ambiente, na política externa, né? Nas suas políticas sociais e públicas que voltaram, etc., não tem mais valor. O que tem valor é se ele falou que a autonomia do Banco Central, o Banco Central devia baixar a taxa de juros. Isso é que mexeu com os brios, entende? E logicamente, isso aí é muito grave, porque o que eu assisti nesses últimos dias foi assim, uma onda de pessimismo um pouco forjada, entende? Está nos comentaristas todos e tal, uma onda de pessimismo que dá o Ciro Nogueira, que é um sujeito acusado de crimes de corrupção a vida inteira e que ainda teve a pachorra de declarar que o Lula foi o melhor presidente que já passou pelo Brasil, dizer que o governo derreteu em 2 meses. Em 2 meses o governo derreteu. Então, ou seja, e ganha um espaço de uma página inteira na Folha de São Paulo. Então isso tudo mostra que nós não podemos brincar em serviço. Então, tem que responder, mas eu acho que também tem que falar a verdade para o povo. Tem que tomar um certo cuidado, né, então nós vamos responder ao mercado, vamos antecipar o arcabouço, não sei que palavra miserável essa daí, entende? O esqueleto, o arcabouço, o povão deve ser calabouço, entende? Porque cortar gasto, está aí no meio, certamente. Então, é uma imposição forte do mercado, né? Uma pressão... Por que antecipar? Por que antecipar essa discussão? Por que antecipar que você vai zerar o déficit público em 1 ano, entendeu? Pois calma, entende? Primeiro vamos trabalhar. Então, foi correto aprovar a PEC, entendeu? Foi muito correto, fomos para cima, etc. Vamos com calma, porque logicamente que o mercado está ansioso, entende? O bolsonarismo está à espreita, ninguém é ingênuo.
mas, ao mesmo tempo, precisa conversar com a população, que é essa que vai sofrer, entende? Com uma política de corte de gastos, entende? Essa é a questão que está se colocando, né, Álvaro? Deputado, só para terminar, o senhor reconhece que a prioridade absoluta é essa luta da taxa de juros? E por que essa tem que ser a primeira? Para além disso, é abril, está chegando a diretoria nova da Petrobras. E alguém vai ter que rever o PPI. Sim. E aí, vamos comprar essa também? Eu compraria, entende? Agora, não sei se todo mundo no governo quer comprar. Deputado, eu não queria ouvir isso. Não, Nem todo mundo no governo vai comprar briga para derrubar o preço de paridade de importação. Aquele que finge que a nossa gasolina é importada, porque isso é muita sacanagem. É muita sacanagem. Não, e o que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você ouve certas coisas, né? Por exemplo, o Lula colocou que a privatização da Eletrobras foi um crime. Sim. Nós que vimos a tramitação por medida provisória lá, que foi um crime mesmo, viu, Álvaro? Aquilo foi um crime, uma sacanagem, tá entendendo? Mas eles colocaram as chamadas pílulas do veneno dentro da... Você não pode retroagir na privatização, porque você vai pagar 3 vezes mais pelos ativos, veja você, e você com 43% das ações só tem 10% de direito a voto. Veja, que maluquice, entende? Isso tudo passou nesse Congresso que está aí. Então, aí o Lira sai, de jeito nenhum. Petrobras é túmulo, entendeu? Não volta mais atrás, só com movimento de massa na rua, e etc. Agora, se você fizer uma pesquisa sobre a privatização da Sabesp, da Eletrobras e tal, eu vou te dizer uma coisa: a maioria do povo é contra as privatizações, entende? Contra a privatização da Petrobras e tal. Precisa travar essas lutas. E no caso da Petrobras, particularmente, que é o que você está colocando, poxa, gente, está na cara que é possível sim, entende? O país é autossuficiente de petróleo, ele pode ser autossuficiente de derivados, inclusive, é porque eles começaram a privatizar as refinarias também. Então, tudo isso aí mostra o seguinte, que nós poderíamos ter, sim, um combustível mais barato, e isso ajudaria muito, inclusive na transição energética e tal. Então, mas o mercado não pode ouvir falar em mudar a paridade de preço internacional, entende? Porque é como se você não pode mexer na oscilação do mercado, no dólar. Então, isso tudo mostra a dependência que foi criada e os trilhos que eles criaram. Agora, é preciso fazer um embate, minha opinião.